Vamos ao nosso quadro Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós temos o prazer de receber aqui o Dr. André Augusto Júnior de Moraes. Ele é médico cooperado da Unimed Piracicaba na especialidade Oncologia Clínica. E o tema de hoje é prevenção e combate ao câncer. Dr. André, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, doutor. E poder contribuir com vocês. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Bem-vindo. Você que está em casa pode participar conosco. Alguma dúvida, alguma pergunta, através do nosso WhatsApp 99141 1048. Ou, se você preferir, você pode ligar também no fixo 2534 1234. Já para começar, doutor André, para a gente falar, para entender um pouco mais, é sempre muito bom para você que está em casa, para todos nós, né? De que forma surge o câncer? Isso é uma pergunta muito boa e sempre uma curiosidade. E muita gente ainda acha que câncer se pega. Na verdade, câncer não é uma doença transmissível em nenhuma situação, mas é uma doença que se desenvolve, não é? Quando a gente fala de câncer, nós estamos falando sempre de uma base genética. Vamos deixar bem claro que base genética não significa puramente hereditariedade. Certo. Tá? Base genética significa que todos nós, em todas as células do nosso corpo, temos uma bibliotecazinha biológica chamada DNA. Todo mundo já ouviu falar nisso. Agora, com a questão da Covid, o RNA mensageiro ficou famoso. Então, são estratégias biológicas de replicação celular, e os tecidos trazem consigo desde o nascimento aquele DNA dentro de cada núcleo da célula. E com o tempo a gente envelhece, o ambiente causa ações do nosso corpo, agressões físicas, agressões radiológicas e radiações que a gente recebe naturalmente na própria radiação ultravioleta que bate para nós o sol e que traz saúde, mas que também pode complicar nossas moléculas, não é? E outros agentes, vírus, toxinas de alimentação, conservantes alimentares, etc. E outras coisas que a gente também deixa de fazer, podem sacrificar, podem estressar o material genético de forma a que ele cometa erros na hora de se replicar. Então as cópias saem inadequadas. Portanto, essas células elas não vão funcionar adequadamente. E o acúmulo dessas chamadas mutações, que também ficou famoso agora por conta da Covid, das cepas da Covid, o acúmulo das mutações, ele leva a um desarranjo genético irreparável para essa célula, não é? Para essa célula, seja de onde for, de qual tecido for. E aí, ao se replicar, ela tem dois caminhos. Ou a própria defesa biológica consegue levá-la para morrer naturalmente, o que é normal, que a gente renova tecidos, e quando a gente faz isso é organizadamente. Ou então, essa célula se forma então ali um câncer, essa é a gênese do câncer. Todos os cânceres têm esta gênese, cada tecido com as suas peculiaridades. Não é uma doença adquirida, é importante que todo mundo saiba disso, é uma doença que se desenvolve e que hereditariamente ela pode ser, vamos dizer, provocada, desde que a pessoa herde dos seus ancestrais umas alterações de reparo do DNA, alterações que propiciem a manutenção dessas mutações e, obviamente, aumentem a chance da doença ocorrer. Essa peculiar população atinge no máximo 10% de todos os casos de câncer. Então, 90% dos casos de câncer são devidos a influências ambientais, comportamentais, alimentares, de hábitos que acabam por gerar câncer. Nesse caso, por exemplo, vou falar da questão do hábito, né? Um mau hábito, ela vai acabar gerando, pode ocorrer de gerar um câncer. Se controlar esse hábito, eu posso me poupar de repente, ter o câncer? Pode acontecer isso também? Existem ações que a gente pode fazer que interferem diretamente no nosso risco de desenvolver câncer. Veja, o principal risco de desenvolver câncer é o envelhecimento. Não é? O material genético está lá, vai sofrendo essas agressões. Com o tempo é inevitável, ninguém quer morrer antes também. Não é? Então nós vamos querer ficar mais velhos e com isso o nosso material genético acumula com mais oportunidade essas mutações. Então o envelhecimento é uma questão importante, a gente precisa entender isso como
um fator importante. Agora, nós podemos fazer o quê? Nós queremos envelhecer. Então, a gente tem que procurar envelhecer o mais saudáveis possível. Perfeito. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é abolir o hábito do tabagismo. Tá? O tabagismo é, sem dúvida, o grande vilão de muitas mortes, de muitas doenças do ser humano. Para você ter uma ideia, 40% de todas as mortes, não de câncer, mas de todas as mortes, de causas de morte do ser humano, estão associadas ao tabagismo. Olha só. Hipertensão, acidentes vasculares cerebrais, câncer, um dos grandes vilões. Então, esse é o primeiro fato que a gente precisa olhar. Consumo de bebida alcoólica, todo mundo fala, puxa, vem atrelado, né? Consumo de bebida alcoólica é menos influente, mas tem uma influência em pelo menos 3, talvez 5% das ocorrências de câncer no mundo, no ser humano. Tá? O sedentarismo é outra situação. O indivíduo que tem uma vida sedentária, ele tem pelo menos 30% mais chance de desenvolver um câncer do que a população que tem atividade física regular. Isso todo mundo sabe. E é interessante quando você fala isso em câncer, porque nem para doença cardiovascular a atividade física é tão preventiva. Tão preventiva. Puxa vida. Não é uma coisa muito interessante. Se você pegar determinados tipos de câncer, mama, próstata, que são muito frequentes, se você adicionar essas pessoas de risco de desenvolver câncer de mama ou próstata, famílias que têm mais risco, a atividade física como uma atividade regular, eles vão ter 30% a menos de risco de desenvolver câncer. Olha só. E se a gente pegar pessoas que têm diagnóstico de câncer, reduz também na mesma proporção a chance da doença progredir, da doença reaparecer. Quer dizer, faz um tratamento de câncer de mama, vamos para a academia. Se ainda não foi, vamos lá. Entendi. Ginástica, caminhada, musculação, etc. O controle do peso vem atrelado a isso também. A obesidade é um dos fatores importantíssimos de promoção da gênese do câncer. E nós vivemos hoje uma certa epidemia de obesidade no mundo inteiro. Estima-se em torno de 35% a 38% da população do mundo inteiro muito, né? com taxas de obesidade e, obviamente, isso certamente vai cobrar um preço. Por que isso acontece? Sim. O metabolismo da célula do lipócito gordo, né, ou da pessoa obesa sem atividade física, favorece a formação de proteínas, de substâncias que são pró-inflamatórias. O que a inflamação faz? A inflamação é uma coisa boa para nós, mas você manter um estado pró-inflamatório em determinados tecidos é um estresse biológico que aumenta a necessidade do tecido proliferar e, obviamente, expõe mais ainda o DNA e aí você aumenta a chance de haver doenças. Né? Outra coisa também é a questão, como é que a gente pode fazer para prevenir, né? Que a gente abolir cigarro, moderar a bebida alcoólica, praticar atividade física, reduzir o controle, né? Controlar a obesidade e se vacinar. Aí você fala, puxa, vacinar, né? O que tem a ver com o câncer? Então, para vocês terem uma ideia, o HPV, que é o vírus do papiloma humano, ele está associado, intimamente associado, algumas cepas desse vírus, ao câncer do colo uterino, que aqui no Brasil é, no mínimo, a 4ª causa de incidência de câncer em mulheres. E se a gente olhar regiões diferentes do Brasil, vai para a segunda, Nordeste, Norte e Nordeste, a segunda causa de câncer, né, segundo diagnóstico mais frequente depois de câncer de mama em mulheres. Quando você vacina as crianças, adolescentes na idade pré-adolescente, que é a indicação do Ministério da Saúde para fazer, já tem disponível essas vacinas contra o HPV, as cepas cancerígenas do HPV, provavelmente nós vamos ver isso desaparecer. Ou seja, o câncer do colo uterino, assim como o câncer do pênis, assim como o câncer de cabeça e pescoço, laringe, tende, aquele associado ao HPV, ao vírus HPV, tende a desaparecer no futuro. Então é uma coisa que a gente tem que realmente lembrar dela e estimular a fazer. Outras coisas todo mundo sabe. Alimentação saudável. O intestino funciona bem, tomar sol com inteligência. Nessa época do ano, está chovendo muito, né? Nós vimos uma nuvem preta chegando aí na cidade, mas todo mundo se expõe ao sol no verão, quer ficar bronzeado, bonito, etc. e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a exposição excessiva ao sol, principalmente nos horários em que a radiação ultravioleta é muito alta, das 11 da manhã até 1h30, 2 horas da tarde, nesta época do ano, é nociva para a pele, para os olhos, etc. E é tão importante isso
que nos países em que a incidência de radiação ultravioleta é muito alta, vamos lembrar a Austrália, um continente, o Brasil, a África do Sul, que tem populações que estão expostas ao sol pela própria natureza, a ocorrência de cânceres associados à exposição ao sol, o mais importante deles e o mais letal, melanoma, é absolutamente imperativo que se saiba que é pior lá. Então a gente pode tomar a atenção, né, dar atenção devida a essas situações e poder prevenir um pouco, ajudar a reduzir o risco de desenvolver câncer e envelhecer mais saudáveis. Mais saudáveis, não é? Essa é a ideia. Muito bom. Estamos ao vivo aqui com uma aula, né? O doutor André Augusto Júnior Moraes, doutor que é médico cooperado da Unimed Piracicaba, especialidade, né? Oncologia clínica. Se você tem uma pergunta, você pode participar conosco, 991411048. Pois não, Maria. A gente já está recebendo perguntas aqui, já vamos abrir para a participação do público. Você já pode começar a mandar a sua perguntinha aqui, a sua dúvida, né? Hoje estamos falando aí sobre prevenção, combate ao câncer, vamos falar também do Dia Mundial de Combate ao Câncer. Doutor André, o senhor já citou alguns tipos de câncer, né, que são muito comuns. Queria saber que o senhor passasse para o nosso público, aqui no Brasil, quais são os tipos de câncer mais comuns no nosso país? Isso se distribui de maneira mais ou menos homogênea no mundo. É óbvio que tem países que têm mais hábito tabagista, vão ter um pouco mais de incidência de câncer na cabeça e pescoço, pulmões, não é? Mas aqui no Brasil, nós temos uma expectativa para esse ano, a expectativa do Instituto Nacional do Câncer para este ano é da ocorrência de quase 705 mil novos casos, tá? Algo em torno de 360 mil em mulheres, 350 e poucos mil em homens, tá? Nos homens, nós vamos ter o câncer de próstata como sendo o líder de incidência, logo em seguida o de pulmão, nos homens. Depois vem cólon, reto, não é? Depois vem outros tipos de tumores, esôfago, estômago e assim por diante. Nas mulheres, nós vamos ter o câncer de mama como grande líder. O câncer de mama no mundo inteiro, ele representa cerca de 11% a 12% de todos os cânceres dos seres humanos. Dos seres humanos. Né? Nas mulheres, são 25%. Se você pegar todos os cânceres que ocorrem em mulheres, 25% deles são cânceres de mama. É o que nós temos na nossa cidade aqui, que é vamos dizer, uma cidade de um estado geograficamente bem colocado, economicamente bem colocado e que tem vida muito parecida com os países desenvolvidos. Então você vai ver estatísticas muito semelhantes da nossa cidade com estatísticas de cidades do hemisfério norte, norte-americanas, a Europa, etc. Então essa é uma situação bem importante. Pra você ter uma ideia, no mundo inteiro, e também isso se repete no solo brasileiro, né, no nosso país, o mundo tem discrepâncias de ocorrência de câncer e de mortalidade que são gritantes. Se você pegar, por exemplo, algo em torno de 20 milhões de novos casos de câncer no mundo inteiro, 50% deles vão ocorrer na Ásia e Indonésia. Olha só. Que são populações muito grandes. Sim, né? A China tem 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, a Indonésia tem mais de 1 bilhão de habitantes. São populações muito grandes. Metade dos diagnósticos, de maneira geral, estão lá. E mais da metade, quase 60% da mortalidade. Puxa. Aí as coisas você fala assim, bom, o que está acontecendo? Se eu tenho tanto diagnóstico, por que a mortalidade que é relativa é tão mais alta? Quando você olha para os Estados Unidos ou América do Norte, vai ter aproximadamente 19% de incidência e 14% da mortalidade. Nossa. Quando você olha para a Europa, é mais ou menos empatado. 20% da incidência e mais ou menos 20% da mortalidade. Então, essas discrepâncias, elas são reais. Se a gente olhar aqui no Brasil, nós também vamos ver discrepâncias, que tem muito a ver com o acesso dos pacientes à rede de saúde, e a oferta de trabalho na área de oncologia, né? Eu penso que, para nós aqui na cidade de Piracicaba, nós somos uma cidade privilegiada sob todos os aspectos. Temos serviços de altíssimo gabarito na cidade, antigos já, instalados aqui há muitos anos, não é? Tem o Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba, que está aí há 30 anos aqui na cidade, com todo o tratamento, que é parceiro da Unimed. Tem o Centro de Oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana, também parceiro, não é? Que atendem SUS, atendem convênios e que
permitem que a nossa população e ao redor, né, a grande região de Piracicaba, tenham acesso. E isso modifica muito a expectativa de fazer um bom diagnóstico precoce, rápido, e fazer um bom tratamento e, obviamente, a mortalidade, o controle da doença, o controle do impacto disso, né, na vida das pessoas realmente é menor. Menor do que aonde? Menor do que o Nordeste, o Maranhão, Pará, Belém, que tem acesso menor. Que tem o acesso muito mais restrito, distante. Né? Mais distante. Agora, o outro aspecto muito importante também, né, doutor André, é a questão da informação também, né? Você nos trouxe essa informação que para o homem, por exemplo, o câncer de próstata ainda é muito alto, né? Quer dizer, e se você pegar a faixa etária, a partir do exame e até o diagnóstico, geralmente, a faixa etária é mais elevada, né? E ainda a gente beira algum preconceito, demora para ir ao médico, demora para fazer o exame, que tem que ser feito depois de certa idade, mas isso está sendo diminuído justamente pelas informações, né, pelas campanhas, né, doutor André? Por isso que é importante. Você abriu aqui o programa falando sobre a vacinação. Nós tivemos aí um momento até tardio, né, para algumas vacinas, a gente vivenciou isso. O caso da Covid foi um caso também, mas há um movimento também contra a vacina. Há um movimento que se coloca contra a vacina, que não aceita a vacina, mas está mais do que provado, né? Por exemplo, na sua área de atuação, o câncer pode ser evitado tomando a vacina. Sem dúvida. Né? Então essa informação... Especificamente esse. Exato. E já existem desenvolvimento de outras estratégias vacinais específicas para outros tipos de câncer. Olha só. Por quê? Porque são estratégias que podem vir a contribuir, tanto para tratar quanto para evitar que a doença ocorra. E o segredo disso, do sucesso, né, vamos dizer, é a gente poder atuar preventivamente. Exatamente. Quando eu pego um câncer de próstata que você citou, é essencial fazer o diagnóstico. Pra você ter uma ideia, o PSA, que é aquele examinho de sangue, que todo mundo fala, eu fiz o exame de sangue, tudo bem e tal. Não é só isso, a gente sabe disso. É bom que todos os homens entendam que o exame médico, o exame digital, o toque retal, é essencial para pesquisar, para procurar o diagnóstico. O PSA pode falhar em até 20% dos casos. Olha só. Então não é só isso. A gente tem que usar um armamentário maior. Exatamente. Agora, quando o PSA surgiu no início dos anos 90 e foi implementado no mundo inteiro, o que a gente percebeu, curiosamente, foi um aumento da incidência, um aumento do número de diagnósticos, mas paralelamente uma redução da mortalidade. O que estava acontecendo? Claro. Nós estávamos fazendo diagnóstico de pacientes que não tinham sintoma algum, que você não suspeitava daquilo. Exato. E que foi diagnóstico tão precoce que a maioria deles se curou. Então o impacto disso ao longo do tempo, ele se revela implacável. É verdade, não dá para a gente negar. A questão das vacinas, né, saindo um pouco até da área de oncologia, a questão das vacinas, ela agora entrou numa polêmica muito grande. O impacto da pandemia para nós todos foi universal. A pandemia foi pandêmica para nós, de fato, porque impactou a economia, impactou socialmente, impactou a comunicação, impactou tudo. Impactou, assim, grandemente a saúde. Nós estamos vendo um atraso de diagnósticos. Estamos falando de diagnóstico precoce. Exatamente. Você olha para trás, nos 2 anos mais cruéis da pandemia, que a gente estava aguardando a vacina chegou, diminuiu a mortalidade, conseguiu, vou dizer, nos voltar bem próximo da vida normal, ela atrasou bastante o diagnóstico. Teve muita gente que deixou de fazer exames de prevenção e tudo, e agora nós estamos coletando os impactos disso. Então, o que a gente espera no mundo, aquela tendência de redução de mortalidade, é que isso dê uma estagnada, que aconteça um platô na mortalidade, para depois a gente voltar a ter queda de mortalidade relativa aos diagnósticos, porque a gente vai voltar à normalidade, né? E fazer diagnósticos mais precoces. O segredo do sucesso no tratamento mesmo, assim, você tem um câncer ou vai ter um câncer, ele não conseguiu com todas as medidas de evitar, tentar evitar, não conseguiu este sucesso, o sucesso está atrelado ao diagnóstico precoce, em todos os casos, em qualquer tipo de doença. O interessante é que nós já temos metodologia para rastrear doença, fazer diagnósticos precoces, naqueles tumores que representam 50%, um pouco mais de 50% das incidências. Então, se a gente conseguir fazer rastreamento nesta população, nesse foco de patologias, o que vai acontecer? Você fala, olha, você vai investir bastante financeiramente para fazer o rastreamento, mas o impacto disso na cura desses indivíduos,
e na redução do custo dos tratamentos, vai ser de tal monta que o gasto, o investimento que se faz para fazer diagnóstico fica pequeno fica insignificante. Exatamente. Então, quer dizer, esse raciocínio de prevenção, que é o que vem de encontro vamos dizer, a todos esses movimentos que todas as operadoras de saúde no Brasil fazem no mundo inteiro, de fazer um atendimento mais pormenorizado, precoce, antecipando coisas e trazendo populações de risco para rastreamento, se justifica plenamente, como é também na saúde pública. Claro. Né? Claro. E isso, obviamente, tende a reduzir o cenário de mortalidade. Que hoje é metade dos diagnósticos. Hoje, no mundo inteiro, como eu falei, são 20 milhões de diagnósticos novos, em geral, e aproximadamente 10 milhões de mortes por câncer, devidas ao câncer, que podem ser melhoradas tanto do ponto de vista de prevenção, diagnóstico, de acesso ao tratamento e de novas tecnologias, novos tratamentos, novas estratégias, que é essencial que se evolua, que se desenvolva. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, o assunto é muito importante, muito interessante, e ter a informação, né, é de suma importância, né? Ter a informação é o que a medicina preventiva, que a gente está ouvindo falar bastante, você vê aqui no programa Piracicaba agora, né, é justamente o que o doutor André acabou de falar, né? Você tratar esse cliente, esse paciente mais próximo, e isso vai reduzir, como o doutor falou, vai reduzir custo, sofrimento, reduz as mortes. Então, prevenir é o caminho. Toda a possibilidade de prevenção, que a medicina hoje, a ciência, ela procura a prevenção cada vez mais, não só o tratamento, mas a gente tem que aderir, entender que é necessário para o bem-estar de todos nós. Participação ao vivo pelo WhatsApp. Pois não, Maria. Aqui a perguntinha da Márcia, doutora André, ela dá boa noite a todos do programa. Ela quer saber do doutor se tem algum suplemento, né, acho que um suplemento alimentar, ou um medicamento que pode prevenir o câncer. Já temos, doutor? Márcia, infelizmente não. Tá? Respondendo de maneira bem simples, não. Quando eu falo de alimentação adequada, o que é uma alimentação adequada? A gente costuma dizer, o prato nosso tem que ser colorido. Ou seja, tem que ter legume, tem que ter verdura, tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter gordura, tem que ter tudo. Né? O seu intestino vai funcionar melhor, você vai se sentir melhor, você dorme melhor. Assim. Exato. Beleza. Coisa colorida. Né? E aqui nós estamos mais na parte dos vegetais e tudo. Mas a gente também tem que fazer uma dieta que tenha proteína, etc. Há pessoas que evitam comer proteína de origem animal, coisa que valha. Não há qualquer comprovação de que isso seja nocivo à saúde. Okay? Então vamos dizer que é uma escolha, é uma opção que a pessoa faz, mas não porque essa alimentação vai ser nociva. Eventualmente ela tolera mal determinados alimentos e escolhe não comê-los. Mas a necessidade dietética exige o componente da verdura, da fruta, etc. Então temos que ter gordura, carboidrato, proteínas. Isso é completo. Ali, não é? Então quando você se preocupa com isso, você está fazendo uma grande contribuição para evitar problemas de saúde, de maneira geral. Câncer também. É mais fácil controlar o peso, etc. Agora, infelizmente, para vários tipos de câncer foram testadas intervenções, que a gente chama de intervenções epidemiológicas, em que você sugere à população usar determinadas coisas e até o momento nós não tivemos nenhum sucesso em comprovar ou encontrar uma substância, um alimento, ou um suplemento, ou uma vitamina que seja capaz de evitar, que seja capaz de reduzir risco, ou eventualmente até tratar. Então nós temos que entender o seguinte, o tratamento de uma pessoa tem que olhar, vamos dizer, para todo o contexto da pessoa, as necessidades dietéticas, as necessidades de atividade física, as necessidades de sintomas, de controle de sintomas, as necessidades de tratamento para aquela doença, necessidade emocional, né? Então todo esse contexto que é o ser humano, ele tem que ser olhado quando a gente vai fazer uma intervenção nessa pessoa, para que ela seja benéfica, para que ela não seja fútil, porque é um grande problema, você, vou tomar um monte de vitaminas, etc e tal, que é uma intervenção fútil, ela não vai causar benefício, não é? Então a gente tem que olhar para isso com bastante cautela e tomar muito cuidado também com aquelas receitas que a gente chama folclóricas. Sim. Tá? Não é pejorativo o que eu estou dizendo.
Receitas folclóricas são fontes de informação científica. Quando a gente recebe uma informação da população, olha, está tomando aquele chazinho, melhora isso, melhora aquilo, o que o pesquisador faz? Ele vai lá, pega o chazinho, decifra o que tem no chazinho, vai ver se aquilo realmente é bom. Mas nem tudo que parece bom é bom. Né? Então, quer dizer, você acha, eu estou tomando um chá de framboesa, é bom? Se for gostoso, na minha opinião, é bom. Mas claro. É bom para quê? É bom para você ficar feliz, para você achar legal, para você poder se alimentar. Mas que isso vai te trazer algum benefício no sentido de tratar algo, melhorar, isso é uma coisa que acontece todo dia na nossa prática. Os pacientes fazendo tratamentos, falam assim, doutor, eu posso comer um cogumelo X, eu posso tomar uma outra coisa, sei lá, um combinado, alguma... Olha, muita cautela com esse tipo de coisa. A gente realmente não precisa mudar tanto o nosso estilo de vida, o nosso estilo alimentar, quando está tratando uma doença. A gente precisa cuidar da qualidade da alimentação, da variedade, para poder suprir as necessidades e não ficar buscando coisas que você nunca fez. Não tem muito sentido. Exatamente. Exato. E uma coisa muito interessante que você falou, que aí para a questão da qualidade também, é o bem-estar, até emocional, né? Com o apoio da família, fazendo coisas bacanas. E isso sim pode influenciar aí no caminho, né? Junto do bem-estar do paciente, né? Sem dúvida. Essa visão tem que realmente ser geral. A gente procura na nossa prática de todo dia mostrar isso para os pacientes. Né? E você vê programas de bem-estar e tudo que os hospitais, os planos de saúde, os nossos pagadores, né, as fontes pagadoras, estão se esforçando em fazer, que são medidas muito interessantes para melhorar a qualidade de vida e melhorar a saúde das pessoas de maneira geral. Né? Isso é uma coisa bem importante de lembrar. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui com o programa Piracicaba agora. Bom, nós estamos falando aqui com o doutor André, oncologista, né? Conversando com ele, sendo instruído aí, acho que é muito interessante para todos nós, ter essa informação, né, compartilhar essa informação. E se você tiver alguma dúvida, você participa conosco, 991411048. Vamos falar então, doutor André, eu queria que você falasse um pouquinho do objetivo, né, do Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4 de fevereiro, nós passamos agora, né? Qual a importância de ter um dia justamente aí para estar voltado a olhar todos os profissionais, a comunidade, para um dia para a gente falar, olha, temos um dia de combate, elegendo esse dia para combate ao câncer. Veja, eu primeiro quero agradecer a possibilidade de estar aqui, porque o que nós estamos fazendo aqui é o objetivo do Dia do Combate ao Câncer. Tá? O Dia Mundial de Combate ao Câncer, da luta contra o câncer, ele é um dia dedicado a chamar a atenção das pessoas da importância de se conhecer aquilo que você pode e deve fazer e procurar para não sofrer piores consequências se eventualmente vier a ter o diagnóstico. Então, quando a gente vem, alerta, levanta essas coisas e tal, a gente procura trazer informações contundentes que a pessoa possa aproveitar e realmente chamar a atenção. Luta contra o câncer é todo dia. É o que nós, da nossa equipe médica, fazemos todos os dias ininterruptamente. Sábados, domingos, feriados e dias santos. Aliás, uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe empenhada, né? Isso é muito importante a destacar. É a equipe que dá o suporte psicológico, tem a equipe que cuida dos produtos farmacêuticos, a equipe da enfermagem que aplica os medicamentos, que orienta os pacientes, além dos médicos, fisioterapeutas e outros, né? Nutricionistas. Né? Pois esse olhar, não é? Ele é essencial. Agora, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, na verdade, é um esforço internacional da gente chamar a atenção, divulgar a importância do diagnóstico do câncer e chamar a atenção da população, porque é como se fosse um estímulo homeopático, não é? Vez por outra ele pinga. Não é? Mas você vê, nós temos meses dedicados a cores diferentes e etc., para chamar a atenção de tipos específicos de câncer que são essencialmente importantes para a gente levar isso adiante. Não é? Isso foi uma iniciativa que começou com a mama, por motivos bem eloquentes, lá atrás, né, nos anos 90, e que depois se disseminou para a grande maioria dos diagnósticos, né, dos tumores que a gente tem diagnóstico na população em geral. Doutor, vamos para a próxima pergunta. Já pode abrir direto, viu, Mariana? Aqui direto a pergunta do Sérgio, muito interessante, olha só. Ele dá boa noite, Neto. Pergunta ao doutor, como podemos detectar um câncer
se normalmente não tem sintomas? Sérgio tem razão? Sérgio doutor? tem toda a razão. Sérgio tem toda a razão. Como o câncer não é uma doença que você pega, você desenvolve, e é uma modificação que acontece ao longo do tempo, ela nos oferece, neste intervalo, uma janela de oportunidade imperdível. Que é aquela oportunidade que você tem de fazer o diagnóstico de uma doença não sintomática, tão precoce que uma intervenção muito simples seja capaz de eliminar a doença. Vou dar um exemplo interessante. A gente sabe que a incidência do câncer aumenta com a idade, ok? Sim. Muito bem. O câncer do intestino grosso, ele tem uma preferência pelos mais idosos. A partir dos 45, 50, 55, 60, a curva é ascendente. Então, o que a gente faz? A gente, numa pessoa que não tem nenhuma história familiar do câncer do intestino grosso, tá? E que não tenha sintoma, e que está chegando por volta dos 45 anos, deve ir ao médico, em qualquer médico clínico, lá no posto de saúde, ou no gastroenterologista, ou no coloproctologista, ou no clínico geral, ou no cardiologista, e ser alertado de que ele deve fazer uma colonoscopia. Nunca fez, nunca teve sintomas e faz. Muito bem. Se esta colonoscopia encontrar um pólipo, que na verdade é uma pequena verruguinha, vamos chamar de verruguinha, não é exatamente isso, mas é um crescimento como se fosse uma verruguinha, ele já retira isto na colonoscopia, sem maiores problemas. O paciente vai estar sedado, ele faz a ressecção, tira isto com o colonoscópio, manda para o patologista e olha. A maioria das vezes a gente encontra lá um pólipo, que a gente chama de adenomatoso, que não é câncer, mas que se ele for deixado lá, em 3 a 5 anos ele será câncer. Olha só. Então veja, nós estamos fazendo um diagnóstico de uma lesão pré-câncer, antes dele acontecer. A mesma coisa a gente consegue fazer com o câncer do colo do útero. A mulher vai, faz o exame de Papa Nicolau, conforme as alterações que o exame microscópico traga, essa mulher pode ser submetida a um procedimento de conização, que é uma ressecção muito pequenininha do colo do útero, que muitas das vezes nem interfere com a capacidade dela procriar, não é? E eliminar a doença antes dela ser uma doença de fato, não é? Então, o que nós tentamos fazer com as doenças mais frequentes é exatamente procurar na população saudável, sabidamente de risco para desenvolver uma doença. Câncer de mama. O que se preconiza é que a partir dos 40, 45 anos, a mulher, mesmo sem história familiar, procure o serviço, o ginecologista, o mastologista, para que ela realize a primeira mamografia. A mamografia é excepcionalmente boa, melhor ainda dos 50 até os 69 anos, é capaz de fazer diagnósticos de doença que ninguém sentiu, não palpa, não dói, não sente nada, não aparece, e que é curável em 99% das vezes. Puxa vida. Então veja, o que nós temos que fazer? O câncer realmente, quando dá sintomas, é porque a coisa realmente já passou da hora de fazer diagnóstico. Então, Sérgio, não, nosso Sérgio, amigo? isso. Sérgio, a sua pergunta é muito importante para chamar a atenção das pessoas que, apesar do câncer ser silencioso, na maioria das vezes, a grande maioria dos diagnósticos, é possível se rastrear, principalmente nas populações de maior risco, sabidamente de maior risco, e para isso precisa ir ao médico e o médico indicar qual é o método que deve ser aplicado naquela situação. Tá? Olha, doutor André, você acabou de falar, né, conversando agora sobre a questão de você fazer uma colonoscopia, né? E é muito interessante porque ainda a gente tem esse hábito de ir ao médico quando sente alguma coisa. E a gente sabe muito bem que nessa região as coisas acontecem sem muito alarme. Silenciosamente. Né? Silenciosamente. Então, prevenir é realmente você ir fazer um exame como esse. Né? Então o doutor falou que a partir dos 45 anos, ideal para o homem, faça o exame, colonoscopia. Se tiver alguma coisa já resolvido ali mesmo, simples. Então não espere, né, as coisas acontecerem. Você vê, você antecipar 5 anos, né? Quer dizer, em 5 anos talvez
esse pólipo, ele pode virar um câncer, sim. Você pode antecipar e ter uma vida melhor. Então, a medicina preventiva é isso, é procurar um médico. E o doutor falou, pode ir no clínico geral, pode procurar o especialista que você já está lá, o cardiologista. Esses métodos, né, e a idade de se começar, isso é conhecido do mundo inteiro. Você pode ter acesso à internet e perguntar lá para o Google, fala assim, Google, qual é a indicação de fazer rastreamento de câncer? Exato. E ele vai dar para você quais são as grandes instituições, o Instituto Nacional de Saúde americano, no Brasil, as sociedades, né, de especialidade, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de Cancerologia, divulgam, olha, quando chegar nessa idade, você deve fazer tais exames, quando chegar naquela idade, fazer outros exames. E veja, não precisa ficar com medo também. Por exemplo, o câncer da próstata, a gente sugere que seja feito o rastreamento anual. O câncer do cólon, intestino, Sim. Eu estou falando isso porque recentemente o rei Pelé faleceu por conta de câncer de intestino avançado. Exatamente. Já estava idoso, etc., mas pegou um tumor com um diagnóstico que poderia ter sido antes, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, essa é uma situação que chama atenção. E é bom até, não era o que eu queria para ninguém, nem para o Pelé, que eu sempre fui fã, não é? Mas que quando acontece isso com pessoas que são personalidades, a gente aproveita isto, não maldosamente, mas aproveita isso para alertar as pessoas. Não é? Claro. Então veja, quando você vai fazer uma colonoscopia aos 45 anos e não tem nada, a próxima só aos 50. Você tem 5 anos de folga. Não é? Se você faz aos 50 e não tem nada, 3 anos de folga e vai até os 60 anos. Se você tiver um pólipo, você tem que repetir o exame porque podem aparecer outros e você vai tirar. Né? Então, não é uma coisa muito complexa. Todo mundo fala, mas é um exame muito chato, etc. Olha, não é assim, não é mesmo. Tá? Eu já passei dessa idade de começar a fazer prevenção, já fiz todos esses exames, então posso garantir que não é assim. O fato é que você faz o exame sob sedação, 10 minutinhos, 5 minutos uma colonoscopia, 10 minutos no máximo. Não é? Então é uma coisa bem simples. O exame retal da próstata, né, que todo mundo tem um certo preconceito, que a gente já quebrou isso bastante nesses últimos 30 anos, isso foi derrubado. Não é? Ainda existe, mas é muito menor. Pra você ter uma ideia, um toque retal dura 5 segundos. O desconforto é muito mais aquilo que você espera, será que a expectativa, vai... né? do que propriamente dito o exame. Então veja, a gente precisa realmente quebrar essas coisas, deixar essas bobagens de lado e cuidar da nossa saúde de maneira mais objetiva e mais positiva. Né? Esse é o papel do Dia Mundial de Combate ao Câncer, que foi o início da nossa conversa aqui. Né? Muito bom, muito bom. Doutor André, eu quero agradecer a sua participação aqui, acho que foi de suma importância para todos nós, né? Primeiro pelo todo o seu conhecimento, toda essa equipe, todo o trabalho que você desenvolve aqui na nossa cidade, mas principalmente que eu acho que é algo muito importante para tudo isso, doutor André, a maneira do qual você fala com a população. Eu acho que isso é essencial, né? Quer dizer, tem toda a questão técnica e o saber, a gente compreende que você está nessa atuação mesmo, né, toda a questão técnica, mas quando você vem ao programa para conversar com a população, você consegue conversar diretamente e a gente absorve esse conhecimento. Acho que é fundamental. A gente, durante o tempo, a gente se isolou um pouquinho, né? E a gente vê o país sofre ainda com isso, né? Algumas áreas que a informação não chega, mas é informação assim, como o doutor André está colocando, essa informação conversando com você, colocando da situação, já fiz o exame, eu sou médico, eu fiz o exame, não é assim não. Então, esse tipo de referência, doutor André, a gente parabeniza, porque é isso que a população que está em casa fala, puxa vida, ele está falando para mim, eu tenho que ir lá. Né? E eu tenho certeza que no consultório é dessa maneira também. Sem dúvida. O consultório é bem amigável. Né? Eu agradeço a oportunidade, o chamado para vir aqui, me coloco à disposição e fico feliz de saber que o objetivo de alertar e traduzir toda essa parafernália científica consegui fazer. Tá? Eu estou à disposição de vocês, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e saúde, hein, gente? Sempre. Vamos cuidar. O câncer é uma doença que a gente pode combater muito, a gente pode não morrer dele, que é mais importante ainda. Evitar sofrimentos e grandes desgastes, né? Tanto financeiro quanto familiar e emocional. Sim.
É verdade. Um abraço a todos, muito obrigado. Boa noite. Ó, o doutor André esteve conosco, daqui a pouco tem a reprise às 23 horas. Sábado e domingo o programa reprisa. Se você chegou no finalzinho, pegou o finalzinho, você vai poder assistir inteirinho aí, sábado e domingo, aqui no programa Piracicaba Agora, tá bom?